Tá lá, um monte de gente entrando aqui. Estamos ao vivo, pra você que tá me seguindo aí no Instagram. Ao vivo aqui ó, na Rádio Banda B em Curitiba. Vamos fazer uma super entrevista, onde vai entrar pra vocês depois no Geração Empreendedora, onde a gente entrevista alguns empresários. Então vai acompanhando aí. Tamo junto. Vamos lá, estamos ao vivo aqui já, ó, depois eu passo, né? Pra vocês conhecerem o Michel um pouquinho mais, seguir ele. Vamos embora lá, já estão comentando lá, já estão entrando ali pra participar. Vamos lá então. Queria começar hoje aqui falando, né, uma super entrevista, vamos chamar assim. Né, na verdade, a ideia é a gente conversar um pouquinho e falar para essa geração empreendedora. A gente sabe que o mundo, o Brasil, tá o tempo inteiro querendo isso. Todas as pessoas a gente vê, tá todo mundo querendo isso, mas fica esperando política, fica esperando isso, fica esperando o melhor momento para fazer tudo. Então é em cima disso que eu queria começar, né, junto com você. Então, tô aqui agora com o Michel Micheleto, né? Pode-se dizer o que? CEO da Rádio Banda B? Sim, eu sou o diretor executivo da Rádio Banda B, eu também sou advogado, né? As pessoas falam, mas como assim? Não pode esquecer isso, né? Sou advogado, sou atuante na área de saúde também. Eu tenho nós temos o nosso portal, que eu dirijo também. Também não posso deixar de dizer que eu tenho uma outra empresa relativamente grande, que é de produtos naturais, então, que é a Natuclean. Mas eu sempre costumo dizer, e tem uma característica de gestão oriunda da minha história. Eu acho que cada pessoa tem a sua história. Sempre que dou palestra e costumo dizer, os meus filhos brincam, o dia que eu não disser isso, né? Eu nasci no Brejão. Isso para mim é o meu orgulho. O Brejão é um município de Jacarezinho, no norte do Paraná, Brejão porque era brejo, e ali vivi, saí de casa com 9 anos, porque ali era uma pobreza muito grande, eu tinha que buscar uma alternativa de sair daquilo. Meu pai me convenceu que eu precisaria ir para a cidade para estudar, então eu saí de casa muito cedo. E nos períodos de férias eu voltava para casa. E tem um fato que me marcou muito a minha vida, que isso eu carrego para a minha vida inteira. No Paraná, todo mundo, quem é um pouco da minha faixa etária ou um pouco mais velho, lembra de um fato que marcou muito o Norte Paneiro, que chama-se a Geada Negra. Foi uma geada que aconteceu no dia 18 de julho de 1975, por que negra? Porque geralmente quando você acorda e tem a geada é branca. Ela foi tão forte que ela matou tudo. Quando você acordou de manhã, que o sol despontou, as plantas ficaram negras, então foi a geada negra. Nós já éramos pobres, porque a nossa propriedade era muito pequena, mas naquele dia nós perdemos tudo. Então quando eu falo tudo, é literalmente tudo, e eu falo isso muitas vezes, e todas as vezes eu acabo me emocionando com isso, porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, e realmente a gente não tinha mais nada. Então daquilo ali eu encontrei forças para em toda a caminhada, toda a dificuldade, eu lembro daquele dia, daquele fato. Quando a gente não tem tudo, não tem tudo. Você não tem o que comer, você está endividado. E como hoje acontece com muitas pessoas na crise. Recomeçar do zero, né? Recomeçar. E eu já estava na cidade estudando, continuei esse estudo, acabei fazendo administração de empresas, lá mesmo em Ourinhos, e vim para Curitiba, onde eu fiz, aqui na antiga Faculdade de Direito de Curitiba, que hoje é a Unicuritiba, que eu fiz Direito, né? Mas eu fiz a minha carreira no cooperativismo, na área de gestão, aprendi muito, mas eu entrei numa empresa que me deu muita força de gestão, que é a Companhia de Cigarros Souza Cruz. Fiz uma carreira lá, eu me formei em Direito e aí fiz tudo uma carreira na advocacia. Então, quando eu falo isso da origem, por quê? Eu acredito numa gestão descomplicada, numa gestão simples. E o que é isso, essa gestão? Como é que você vê? Até porque muita gente, a gente ouve isso, né? A gente começa a pesquisar e fala, o que seria, quando eu estou a ponto de vista, o que seria uma gestão mais descomplicada, uma gestão mais simples? É que as coisas, como na vida pessoal, numa vida empresarial, e eu trabalhei em grandes organizações, e quando você trabalha numa grande organização que ela é verticalizada, os projetos, essa burocracia que às vezes tem, às vezes até na gestão pública também, mas nas grandes empresas isso tem, ela, se você não cuidar, ela passa a ser mais importante do que a criatividade, do que do talento, de você reter o talento. Muitas pessoas me perguntam aqui, cara, vocês têm uma rádio AM, como é que vocês disputam com a FM?
Como é que surgiu o portal da Banda B com hoje quase 5 milhões de acesso único, 25 milhões de page views? Como é que essa empresa fez essa tecnologia? É simples. É que lá atrás, desde 2005, se falava nessa convergência, nós resolvemos fazer. E para fazer essa convergência, cara, eu nasci no sítio, eu não tenho cultura, não tenho nada disso tudo. Como é que você eu tive que trazer talentos. Portal do site, né? Trazer talentos, como você tem na empresa. Então você traz talentos. E como, antes de você chegar aqui, eu estava num grupo discutindo exatamente sobre isso. O que fazer, como fazer. Então a coisa descomplicada é enfrentar o problema na sua essência. E muitos problemas ele não existe. Ele está na cabeça do gestor, ele está na cabeça do gerente, ele está na cabeça... E na verdade, na prática, se você olhar, ele não existe. Verdade. Perfeito. Ele não existe. Está na cabeça. Concorda, é a gente que coloca essas barreiras. Coloca essas barreiras. Verdade, tudo é possível realizar, é que a gente bloqueia isso, né? Dá um exemplo. Reunite aguda, que eu sofro, eu tenho várias coisas. Então, se eu não me cuidar, eu fico o dia inteiro reunido, eu não tenho tempo para pensar. Então, reuniões. Cara, por mais que esteja uma... Cara, a reunião tem que ter uma pauta, começo, meio e fim. Uma reunião extensa minha é 40 minutos. Eu acho que 40 minutos, assim... É tempo suficiente para conseguir... Para você entrar no bojo do problema e resolver. Né? E os assuntos não podem voltar na pauta. Eu faço uma coisa que às vezes até machuca as pessoas, assim... Vamos dar um exemplo, um colaborador. Um colaborador que passa a ser pauta de reuniões gerencial, alguma coisa está errada. Ou o gerente ou o colaborador. Então, ou você enfrenta aquele problema, resolve, treina, qualifica, ou você tem que tomar uma decisão. Não minha, é o gerente. Sim, claro. Né? Assim como o gerente. Né? Então, a simplicidade que eu digo é, para aqui, qual é o seu problema? Você vai me falar e nós vamos buscar a solução. É a melhor forma de resolver isso. Ponto. Não tem Às vezes é mesmo sendo direto, muitas vezes, como você está falando também. Não, né? eu sou muito direto. Eu não sou muito direto. Até as pessoas têm uma frase aqui que eu uso na história. Eu falo assim, direto ao ponto. Cara, não me conta história. Porque, cara, quando começa a contar muita história é porque o problema não existe. Porque se existisse, eu não precisaria contar história. Né? Mas é uma característica minha, da simplicidade. Eu sou uma pessoa simples, cara. Meus hábitos são simples, eu não gosto de frescura, eu gosto de resolver o problema. Não quer dizer que depois nós não podemos ficar ali tomando um café. Óbvio, mas primeiro uma coisa, depois outra, né? Podemos contar história, mas assim, o problema é ele enfrentar. Aliado a isso, eu tenho uma outra coisa que eu considero muito. Eu não acredito também naquela pessoa que não está feliz na sua empresa que ela vai produzir algo. Perfeito, faz sentido. Não vai produzir. Então, o meu papel aqui, eu tenho os gestores, os coordenadores, a rádio funciona 24 horas, mas você está muitas vezes comigo, você já viu meu telefone tocar? Raramente. As pessoas falam, poxa, o teu telefone não toca. Se tocar, tem alguma coisa errada. O meu gerente não tá resolvendo o problema. A minha coisa é mais estratégia, mas assim, eu tenho um olhar muito sensível. Então, por exemplo, se eu estou aqui, se está aqui no estúdio, se a pessoa está triste, eu percebo. E se ela está triste, ela vai conversar comigo. Eu vou chamar. Mas quantos funcionários tem hoje? Talvez em tudo, sei lá, 200, claro, 200 e pouco, mas você não consegue. Mas assim, é uma característica que eu tenho. Eu não consigo ir embora se eu encontro no corredor alguém que está chorando, por exemplo. Mas é uma característica. Enquanto, né? Então eu mostro isso para o grupo gerencial e procuro dizer, a nossa organização é assim. Ela tem que ter esse conceito de felicidade. Ela tem que ter isso. A pessoa tem que estar assim. Cara, se a pessoa não gosta daquilo que ela faz, como ela vai produzir? Me explica. Não tem explicação, né? Não vai. Então é uma pergunta que a gente... O que te deixa feliz, né? O que alegra o seu coração, como dizia Stephen Jobs? Esse é o conceito, que é o conceito que ele utilizava. Perfeito. Se você não faz... Quer dizer, uma outra coisa que você já ouviu muitas vezes eu falar é assim, faz parte desse meu conceito de gestão, um filme que já muito antigo, Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Ele retrata, e as pessoas não percebem isso, que lá é uma história real. Carmine Gallo, ele escreveu um livro de storytelling e aquela história é a história do Chris Gardner, que era uma pessoa que perdeu o emprego, ficou desempregado nos Estados Unidos, depois perdeu a mulher, ficou com um filho, e cara, perdeu a casa,
né? E o que ele morava? Ele dormia nos albergues, botava o filho na creche e durante o dia e voltava. E até que ele fez um curso de corretor que foi... Virou um corretor da Bolsa. Virou um CEO de uma grande corretora, né? E quando ele foi escrever esse livro, Carmen Galo, e foi entrevistar o Cris. Peraí, eu hoje vou lá na mesma... Porque quando ele não tinha vaga nas creches, ele dormia com o filho no banheiro do metrô. Uhum. E ele foi nesse local lá do metrô, e ele percebia que as pessoas empregadas que estavam ali, tudo, elas não eram felizes, a maioria. E aí ele perguntou, você com toda aquela dificuldade, você era uma pessoa feliz. E ele perguntou a ele, qual é o sucesso da felicidade? Sabe qual é a resposta? O sucesso, o segredo do sucesso é você acordar, você não esperar o dia amanhecer para você fazer aquilo que você faz de novo. Então essa é outra interrogação. Quer dizer, eu levanto, acordo 6h30, e eu vejo verdadeiro, eu não vejo a hora de fazer para eu voltar para minhas atividades de novo, porque eu amo o que eu faço. Então esse é outro segredo de gestão. Perfeito. Eu não vejo gestão fora disso. Claro, tem que ter processo, tem que ter todas as coisas. Organização, planejamento, tudo, né? Talentos. O básico. Aqui, se você pegar na nossa redação, né, qual que é o segredo de um portal? É as manchetes. Então você tem que mesclar. Tá ligado o tempo inteiro para ter os melhores assuntos. Perfeito. Então, mas assim, é a equipe que toca. Você não tem interferência. Como é que se diz? É legal que você comenta bastante várias vezes da questão da gente colocar pessoas, né? Sim. Eu tenho minha equipe, Hoje, muita gente fala assim, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Uhum. Seria alguma coisa nesse sentido que você pensa também? Assim, eu preciso ter as pessoas chaves para que não chegue o problema em você, por isso que eles estão ali. Sim, mas para isso, claro, você tem que perceber isso, que é muito difícil, às vezes, no contato. Né? Currículo bom você tem vários. Sim. Se eu pedir hoje... No dia a dia que a gente vai ver realmente, né? Você tem que perceber o talento, você tem que perceber se ele está na filosofia da empresa. Perfeito. Então, por exemplo, você pega aqui Banda B, alegria, emoção e informação. É com isso que nós trabalhamos. Todos os dias. Né? Então, essa é a nossa pauta. O nosso compromisso é com quem? É com a comunidade. Então, para nós, temos a pessoa que trabalha aqui na nossa redação, que não tem o perfil de atender a comunidade, não vai conseguir trabalhar aqui, porque a comunidade liga, ela pede, ela reclama, ela, entendeu? Tem que estar aberto a ouvir qual que é o propósito do que a gente está fazendo. Então esse é o nosso conceito de tudo, né? Perfeito. Então o talento é aquilo que você percebe. E percebe o senso de pertencimento. Também não acredito aquilo que possa produzir se ele não tem senso de pertencimento aonde ele atua. Uhum. Quer dizer, ele faz aquilo como se dono fosse, como se pertencesse a ele. Legal. É importante que a pessoa veja isso. O que eu estou fazendo é como se fosse com a cabeça. É pelo dono, né? Com a cabeça do dono, como se eu fosse o dono. Eu não digo pelo dono, pelo propósito. Perfeito, né? Porque o dono entendi. se passa. Perfeito. Então, aqui tem um propósito. Então, se você for descer lá, na primeira sala que ele tem contato aqui do treinamento, vai ter lá, que os nossos valores são esses, nosso propósito é esse. Então, na própria entrada a gente consegue ver, né? A missão, a visão, sim, os valores. Esse é o nosso propósito. Perfeito. Quer dizer, então, se a pessoa não se adapta a isso, então, por exemplo, vou falar em rádio e comunicação. Uhum. O cara que é padrãozinho, que está preocupado em entrar 8, sair 8, 17h45, não vai trabalhar numa redação. Porque aqui, às vezes... Não tem hora, né? A maioria você tem que respeitar os direitos trabalhistas, mas tem hora que isso foge completamente e você não precisa falar. Vou dar um exemplo. Entendi. O dia que tem greve de ônibus na Grande Curitiba, que hora que você acha que o pessoal chega na redação aqui? Muito cedo, que a cidade começa a movimentar 4 horas da manhã. Agora, tem alguma hora de minha? Não tem, eu nem sei. Ele vem porque quer, né? Vem porque como você falou, é o daí senso envolve de a questão pertencimento do deles, amor, fazer o que gosta, tudo aquilo para trás. Perfeito. Entendeu? É querer ajudar o outro, que essa é a intenção, né? Esses dias eu até encontrei com um funcionário no corredor aqui, ele estava fora daquilo que era o tipo horário, o padrão e até a matéria. Eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui, né? Brincando assim com ele. Ele olhou para mim, não, mas ele ficou preocupado. Não, cuidando do horário. Eu combinei eu estou fazendo um especial, é fora, eu sou do jornalismo,
Eu quis fazer esse negócio do esporte, eles me deixaram fazer. Tem alguma coisa contra? Eu falei, cara, muito pelo contrário, eu só fiz uma pergunta porque pra saber o que é. Mas... Então veja, propósito, simplificação, Perfeito. Felicidade são os meus conceitos. Não quer dizer que eu estou certo também. Perfeito. E uma dúvida aqui, você comentou bastante, né? Falou em torno de 200 funcionários. Eu sei que é no todo o grupo que você tem, mas tem algumas coisas também que a gente acaba tendo, muitos empresários acabam tendo, que não tem uma efetividade dele 100% no negócio, que acaba rodando sozinho. Claro. Como é que a gente conseguiria... Porque muita gente fala assim, pô, eu quero montar um negócio para eu não precisar ir lá. Né? Ah, eu quero montar 3, 4 lojas para eu não precisar ir lá. Isso realmente funciona? Será? Não, pode funcionar sim, meus negócios funcionam. Até porque eu sou advogado, eu tenho uma atividade... Você tem um escritório? Tem escritório. Tem a rádio, tem esse outro... Sim, primeiro, você tem que participar das estratégias. Perfeito. Né? A visão de futuro. E você tem que encontrar colaboradores que façam aquilo que é operacional. Perfeito. Você imagina, se tudo dependesse de você, a tua empresa ia ser um quadrado, porque você ia fazer tudo. Outra coisa importante de gestão. Às vezes, o gestor, eu falo muitas vezes para o meu pessoal da Rádio Fusão lá, que você deu o treinamento lá, você conhece. Às vezes ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. Aí que dá errado. Não, as coisas podem ser feitas de várias formas e o resultado é o mesmo. Então você falou em loja, vou dar um exemplo. Uma abordagem de um cliente numa loja. Você tem o seu jeito de abordar a tua vendedora, desde que tudo isso seja educado, treinado e feito de uma forma que até você acha que poderia ser diferente. Sim. Se o resultado for o mesmo, tá certo. Senão o teu negócio não acontece. Perfeito, entendi. Até então, porque, como o pessoal fala, a empresa ela é feita de pessoas, né? E então, cada uma trabalha de uma forma. Vamos pegar o rádio, o comunicador. A rádio é 24 horas. Eu não posso fazer com que o meu jornalista que dá a opinião às 7h30 da manhã, às 7, às 5, seja a minha opinião, é a opinião dele. É a opinião do público que ele está falando. É a pessoa então, que está ali que vai expressar a opinião dela, né? Na hora de algo musical tem que ser as músicas que eu gosto. Eu nem sei as músicas que tocam. Tem um pessoal que é especialista, que pesquisa, que vê o seu público e faz as coisas acontecer. O portal, mesma coisa, quer dizer, se você pensar na minha empresa de produtos naturais, existe estratégia de negócio, tudo que você acompanha. Agora, é eu que vou decidir qual produto que eu vou lançar? Não, é um estudo que é feito. Quem sou eu para tomar uma decisão dessa? Né? A gente tem que fazer um estudo, ele é aprovado, executa-se. Entendeu? Da forma e características de cada gestor. O que você tem que ficar de olho é se o teu gestor e precisa ter, vamos dizer, até por... Precisa ter um acompanhamento constante, vamos dizer assim, presente lá diariamente para conseguir ter um resultado? Não. Senão as grandes corporações não cresciam. É isso que eu imagino também. Claro que não. Mas você tem que ter um time. Tem que ser formado por um time porque deu o resultado. Senso de pertencimento, né? Senso de pertencimento, saber muito bem o teu propósito, teus valores. Quem me conhece bem sabe que eu sou chato nisso. Né? Porque você mesmo sabe. Quantas vezes nós participamos de uma palestra junto, né? O que eu falo? Né? Isso, o que alega, traduzindo, é tudo isso. É para a pessoa se encontrar também, isso a gente já falou várias vezes, né? Sim. Para a pessoa também se identificar como é que ela consegue traduzir aquilo num... Outra coisa, eu já tive vários outros negócios. Eu tive outra, por exemplo, eu tive loja de roupa infantil, não alegrava o meu coração, passei para frente. Eu tive uma empresa de odontologia, chegou um determinado momento que aquilo não me alegrava. Vai para outro. Perfeito. O que eu tenho hoje é o que me alegra. Eu gosto de comunicação, eu gosto da advocacia, eu gosto de produtos naturais e eu gosto de ter. Se eu fizer uma coisa só, eu não sou feliz. Então é estilo. Então, perfeito. Isso é uma outra coisa que você comentou legal. Tem pessoas que elas gostam de ter várias coisas para serem feitas, né? Sim. O difícil é que eu vejo assim, até para esse mercado, essa geração empreendedora, né, que eu digo, a pessoa até mais nova que está começando, tem esse ímpeto de fazer, a gente vê muito. Curitiba tem várias pessoas que vão lá, tem 3, 4, 5, 6 negócios tocando e conseguem tocar eles. O que muita gente conversando, muita gente fala assim, putz, mas você vai ter 3, 4 coisas, mas você vai ter... Quem faz 3, 4 coisas não vai fazer nenhuma bem feita, fazer um pouquinho de cada coisa. Como é que você vê isso? Não é você que faz. Você tem que criar um grupo, então eu vou lá, crio um negócio e faço ele rodar. Eu vou lá pro outro, crio... seria alguma coisa nesse sentido? O que cabe
pensam ao gestor, ao grupo estratégico, são estratégias. Perfeito. Por exemplo, você tem que ter tempo. Então eu tenho tempo, por exemplo, tenho uma grande feira de produtos naturais ou palestra, cara, eu tenho que estar lá estão as estratégias. Se você procurar novas nem oportunidades, novas estratégias que outras pessoas estão fazendo, como é que você pode aplicar no seu negócio? Eu tive num evento que eu gosto muito, que é do Vitex Day agora, que tá. Eu fui lá. Perfeito, é um dos maiores eventos, né, na área de e-commerce. De e-commerce, porque eu tenho. Então quando eu for lá, eu estou lá, eu estou ali. Captando estratégias. Mas eu estou ali. Eu não estou atendendo o telefone, eu não estou pensando nos outros negócios. Acho que isso é outra coisa importante. A tua organização do seu tempo. Né? Se eu estou aqui, eu estou aqui com você agora. Eu não estou pensando na morte da bezerra e nada, outra coisa, entendeu? Perfeito. Então acho que isso é um fato interessante. Interessante. Eu pergunto isso porque essas dúvidas que é muita gente, como eu, jovem, que está empreendendo, tem vontade, a gente tem algumas dúvidas que a gente fala assim, putz, se eu não conseguir fazer uma coisa bem feita, eu vou ter dificuldade de fazer outras. Então tem muita gente, né, que pensa assim, se você não tiver um foco no negócio, você não consegue partir para o outro. Eu já sou uma pessoa que pensa muito igual a você, eu sempre tive 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Você não precisa ter um foco 24 horas naquilo. Quem tem que ter o foco 24 horas naquilo é aquele grupo gerencial estratégico da outra empresa, sim. E você vai se reunir com esse grupo durante a semana. Eles operacionalizam a atividade diária. Durante a semana você vai, e os resultados também vão te indicando, a tua visão de futuro é importante. Hoje existe algo que chama-se disrupção. Então, quer dizer, o meu negócio vai ser atingido, então a disrupção é algo assim, vamos pegar aí, pouco tempo atrás, a questão, né, de você pegar a questão do Netflix, que matou as locadoras, né? E agora o Uber, questão dos táxis. Esse aplicativo de hospedagem. Airbnb, sim, questão de hotéis. Cara, cada um tem as suas características, mas tem muitas coisas pequenas que às vezes também te faz a disrupção. Né? Então você tem que estar atento. Por exemplo, empresas de ônibus hoje, não estou falando ônibus até de transporte municipal, mas essa, por exemplo, que faz transporte interestadual. Entendi. Hoje tem aplicativos como BlaBlaBla e outros que compartilhado. Então você tem muitas coisas, né? As escolas, as autoescolas hoje, por quê? Porque a juventude, os mais novos, eles têm o Uber compartilhado, eles não estão preocupados em fazer carteira, dirigir, eles são mais desapegados, né? Sim, claro. Ele quer dar a facilidade dele escolher, trabalhar de funcionário com a cabeça do empreendedor, que seria assim o Uber, né? Sim. Porque ele é um funcionário, mas no fundo ele é um empreendedor. É o conceito que eu brinco às vezes, é o empreendedor corporativo, porque ele empreende dentro de uma empresa. E tem o empreendedor individual como a gente, que a gente cria o nosso negócio para fazer dar certo. Exatamente. Então acho que tem as duas linhas, né? Uma outra coisa que na gestão que existe muito, e às vezes eu diria para você que eu estou muito na universidade, eu dou muito palestra para jovens, converso bastante, e eu falo para eles, tem uma geração muito de mimimi também. Mimimi Perfeito. é assim, é aquele que o pai tem um negócio, ainda está na gestão, está tocando, ele está ali, está estudando, mas assim, essa geração, ela às vezes não aprofunda muito, né, porque no conhecimento. São muitas telas abertas, entendeu? E não necessariamente eu falo para eles que ele tem que seguir o negócio do pai. O pai pagou a faculdade para ele está ali. Mas, cara, se ele não for ali, não é o negócio dele, não vá, porque ele vai afundar. Então, sabe, e às vezes que eu falo, às vezes tem muito mimimi, às vezes, que você precisa eliminar, sabe? Perfeito. Por isso que eu acredito na simplicidade, eu acredito nesse conceito de felicidade, eu não acredito em nada que não saia da alma. Não acredito. Estou errado? Mas assim, não quer dizer então que com isso, a gestão, como é que você trata funcionário? Cara, funcionário, você tem que tentar se adaptar a ele nesse foco, mas se você tiver que tomar decisões numa crise, você tem que tomar. Isso não, o fato de você pensar na felicidade, ter alma, não quer dizer que você não é um gestor e que o número não está na sua frente. Perfeito, que você vai esconder aquilo por causa disso, né? Ou isso é outra coisa a ser enfrentada, né? Não prorrogue algo que está te afetando. Você tem que tomar decisão. Tomar decisão também não é... Não, estude,
pense, aqui nós tomamos decisões, nós trabalhamos com um negócio de comunicação que hoje foi atingido pela crise. A gente tem que tomar decisões constantemente. Ah, o jornalismo é ok, o entretenimento é ok, o futebol é um negócio, então, a partir do momento que, se algum desses produtos não for negócio, e daí? Eu vou estar preocupado. Tem que achar um jeito de fazer isso dar certo. Então, se eu tiver que sair fora, eu vou sair fora. De alguns tipos de produto, como já saí. Ah, mas o que os outros vão pensar? Ninguém assina meu cheque, amigo. Eu tenho que tomar a decisão, é minha. Né? Porque você vê muito falar isso hoje. Ah, é, uma coisa que eu percebo muito, muita gente que olha muito pra fora e esquece de pensar o que é melhor para a empresa naquele momento, né? É. Ou para a estratégia naquele momento. Muitas vezes o encolhimento é um potencializador de um outro resultado, né? Sim, e às vezes não tem alternativa, porque a pessoa está com um negócio na mão, por exemplo, não tem comprador para o negócio dela, ainda não precisa fechar porque ele dá um certo, ela tem que se adaptar. Perfeito. Tem que se adaptar ao momento, né? Se for possível, se não for, tem que é o que a internet fechar. hoje fez quando você falou do portal, né? O portal que você tem hoje é uma adaptação que todo mundo tem que ter. Quando eu digo, não um portal, mas todo mundo tem que ter essa visão. Sim. Igual nós agora, né? A gente tá gravando aqui, mas também tá online aqui com várias pessoas e isso que fala assim, o que isso ajuda? Assim, não é ajudar a vender, não é ajudar a gente a conseguir o resultado, mas ajuda a gente a usar ferramentas que quem usa tá um passo na frente, né? Exatamente. Eu acho que esse tipo de... a gente percebe que, conversando aqui, não só isso, mas tudo isso é uma coisa que está convergindo de alguma forma, não só a gestão, mas a formação da pessoa, a necessidade dela buscar informação, de entender o que está acontecendo com o mercado. Eu vejo que tudo isso que a gente falou aqui é algo que a pessoa tem que ir se formando. Por isso que eu penso assim, né, quando eu falo de acolhimento. O que é um acolhimento, sabe? Então sem querer entrar no mundo político, que hoje se radicalizou dos dois lados, né? Eu sou totalmente contra as radicalizações, tanto da esquerda como da direita. Perfeito. Então, sem querer entrar aqui no viés político, mas eu sou assim, um líder como um presidente, como um governador, como um prefeito, ou como nós, às vezes, da associação, todas as suas palavras, elas atingem uma comunidade. Então, eu penso que você tem que saber muito bem o que você vai falar, até da educação, né? Ser algo que seja educado, algo que seja acolhido. O nosso país hoje ele está precisando de acolhimento. Nosso país hoje ele está precisando de abraço, ele está precisando de mostrar para ele confiança. Então, os nossos líderes, será que eles estão pensando nisso? Estão preparados para isso? Sabe? Seria muito diferente se eles... Quando a gente fala líder é todos, né? Inclusive os próprios donos de empresas, é toda aquela pessoa que lidera de alguma forma alguém, alguma comunidade, né? Eu vejo grandes empresas, às vezes o cara vai lá, faz um story ou faz uma live, tipo assim, muito... esse tem que sabe, coisas muito chulas, ou assim, que não agregam em nada. Perfeito. Sabe, eu acho que ao você proferir, às vezes o silêncio é a melhor. E na gestão, uma coisa que eu utilizo muito é o silêncio. Entendeu? Às vezes, porque hoje todo mundo tem acesso ao teu Face, ao teu Instagram, ao teu WhatsApp. Então, às vezes, o cara quer furar o bloqueio da gestão, ele é funcionário, mas o gerente é o chefe dele. É o responsável direto, né, por ele. Então, às vezes ele faz uma pergunta, ou existe às vezes o silêncio é a melhor resposta. Você não tem o que responder, então às vezes o silêncio é melhor e ele vai entender por que eu fiquei em silêncio também. Perfeito. Entendeu? Então acho que isso tudo é um conjunto. Nem sempre falar é a melhor solução. Claro que não. Ouvir é muito melhor, estudar é muito melhor, ler é muito melhor. Tem tanta coisa boa pra gente ler. O gestor, né, estamos meio na reta, eu ia falar uma outra coisa que o gestor esquece. Não, pode... De estudar. O que é estudar? Cara, você tem que dedicar um tempo seu para a leitura, para pensar. Você tem que dedicar. Para ler um livro ligado àquilo que, não só a sua cultura pessoal, mas a cultura da sua, sobre a vida, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que deixei de fazer. Então esse conhecimento seu como pessoa é muito importante. Você é o líder. Então você imagina se eu chegasse aqui todo dia triste.
Não é verdade? Alguma coisa tem Pra errado, baixo. né? Não, eu nos E não momentos... tem nem como pedir isso pros outros serem, né? Se você não faz, como é que você pede pro outro fazer, né? Como você pegar a tua área de venda, que às vezes não consegue atingir a meta por N coisas, eu sou totalmente contra você chegar lá e dar sabe, eu não gosto de não falar palavrão, tipo, não dar aquele chamar atenção, bater na mesa. Não, eu sou totalmente ao contrário. Amigo, vem cá, senta aqui, o que eu posso te ajudar? Entendeu? Então isso é uma coisa importante, o acolhimento, né, nas pessoas. Então isso é um fato muito que deve ser levado em consideração. Não, concordo, isso aí. Vou ter que levantar e... Esse é a chamada, esse é o chamado. Só um pouquinho. É chamada, é chamada. Aqui ao vivo, quanto ao vivo não tem jeito. Faz meio-dia. Olha lá, ó. Pronto, resolvido. Porra, tá vendo? Acertei. Aqui tem 62 telefones. Aqui nós estamos numa parte da redação e a gente não observou isso. Olha lá, o Paulo Ferreira tá mandando um abraço lá, ó. Você é o presidente da ERP? Não, Você... Não, ainda fica cutucando ainda, só que tá falando de gestão aqui, tá vendo? Não, nós vamos ter eleição agora, né? Então vai ser em novembro. Hoje eu sou o vice-presidente, né? Então, mas sabe, tá quase. Vamos estudar isso com calma. Isso são os dirigentes aí que escolhem, né? Então aí faz parte, né? Faz parte dos próximos passos, a gente vai galgando, né? Quando você está num grupo, não é fácil você ser dirigente de associação. As pessoas acham que não, você tem que tirar do seu tempo e também dedicar para o coletivo. Perfeito. Mas eu aprendi que isso é importante. Por quê? Porque às vezes você trabalhando no coletivo, uma decisão que dá no coletivo te ajuda muito, que no individual você não conseguiria. Por isso que eu optei por fazer essa dedicação. E quando você se dedica a um grupo, eu fui diretor de comunicação, vice-presidente, posso ser, como outros possam ser, mas assim, eu não fujo da missão. Se for para ser, você. E é um trabalho que a gente vai fazer e vamos dedicar o maior tempo possível. Por quê? Porque esse trabalho coletivo ajuda muito no nosso individual. Perfeito. Então isso que é importante. Entendi. Legal. Um abraço, Paulo. Tá lá, tá querendo lá. O Carlos também tá mandando, vamos, doutor. Um abraço. Tem várias gente aí mandando, mas legal. Acho que é isso, a gente vai encerrando aqui, né? Até porque já temos mais compromissos aí. Até porque vou entrar tá esperando ali daqui a pouco, né? Então, agradecer a atenção, até porque esse bate-papo é mais pra gente trazer mesmo. Eu queria mostrar, tem outras oportunidades que eu quero a gente tá conversando, até pra falar bastante pra essa geração empreendedora. Eu quero atingir da mesma forma como você, essas pessoas mais novas que estão de alguma forma tendo resultado e aquelas que estão precisando de um incentivo, às vezes para começar algo que ela não sabe. Quando eu digo começar algo, não é começar... realmente às vezes começar algo para ela mesmo, às vezes ela não tá contente numa coisa e quer fazer outra. É esse tipo de incentivo que eu quero levar com esses nossos conteúdos. Eu agradeço o convite e quero terminar com uma frase da minha mãe, que já faleceu faz tempo, e ela morava no interior. Eu ia visitá-la depois de um certo tempo que a gente conseguiu ter as coisas. Perfeito. E tal, e um dia ao visitá-la, tinha uma moça que casou com um dos meus parentes lá. Ela chegou para minha mãe e falou assim: olha, o Michel é um cara de sorte, né? Tipo, o carro que ele tem, né? Ela falou para ele assim: ó, você quer conhecer sorte? Vai na casa dele e vê que hora que ele acorda e que hora que ele chega. Isso é sorte. Então também, os negócios não são fantasias, gente. Nós temos que trabalhar, acordar cedo, temos que dedicar, né? Para ter esse conjunto. Então o suor, como dizia Albert Einstein, né? 1% inspiração, 99% suor. Então um abraço, agradeço aí o seu convite, a sua amizade, aliás. Eu que agradeço, obrigado a oportunidade. O seu pai, o Paulo, que estimo muito, e o que eu puder contribuir com essa juventude. Tem vários projetos que a gente vai fazer, da mesma forma que tem alguns projetos com a própria associação, a gente tem alguns projetos que a gente quer constantemente levar essas informações também. Tá bom. E vamos conversar mais, tá bom? Obrigado. Um abraço a todos, obrigado a todos aí e até a próxima.